Livro O Ideal da Alma Fervorosa, Padre Augusto Sodré. Capítulo 6. Da transformação da alma em Deus. 1. Deus quer imprimir no homem a sua imagem. Para resumir em uma só palavra toda a ordem da vida espiritual, basta dizer: a vida espiritual é o conjunto do trabalho da graça e dos esforços da liberdade humana, a fim de reproduzir na alma a semelhança perfeita com Deus. Toda a vida espiritual, dizem os santos doutores, tende à união e à transformação da alma em Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, havia dito o Senhor no dia da criação. O pecado original veio destruir o plano divino. Deus, porém, recomeçou sua obra e a prossegue em cada um de nós. O trabalho da assimilação começa no batismo, quando Deus derrama na alma do batizando a sua graça santificante com as virtudes e os dons inerentes. A alma recebe então como que uma emanação da divindade que lhe penetra a substância e as faculdades, dando à primeira uma beleza divinal e às outras o poder de operar divinamente, tornando-a participante da natureza divina. Mais tarde, quando a alma estiver em estado de produzir atos, Deus, por suas graças atuais, agirá ainda sobre ela, e essa ação tenderá a torná-la cada vez mais semelhante a Ele pela prática das virtudes. Deus tende, portanto, a reproduzir-se. Como o calor aquece e a luz ilumina, Deus deifica, isso é, torna semelhante a si. Cada um de seus atributos, operando sobre a alma, imprime-lhe a sua semelhança. Sua sabedoria torna as criaturas sábias. Sua bondade torna-as boas. Sua misericórdia torna-as compassivas e indulgentes. Sua longanimidade torna-as suaves e pacientes. Sua verdade torna-as humildes, enquanto sua pureza purifica-as, seu amor abrasa-as. Cada ato de virtude que praticamos é a reprodução de um desses atributos, a participação a uma dessas perfeições, e a cada pecado que cometemos é, pelo contrário, a repulsão de um atributo divino, constrangido a manter-se inativo. É o empecilho a uma obra de Deus aniquilada. O homem e também o anjo, embora criados livres, tem o triste poder de encadear por um momento a Deus. Por um momento apenas, posto que, sobrevindo a morte, Deus retoma sua obra. Quebram-se então as barreiras opostas pela liberdade humana à operação dos atributos, e o atributo divino age com um poder tanto mais terrível quanto mais comprimido fora. Os obstáculos que a alma opusera à operação divina, por suas resistências, permaneceram nela. Se a penitência que expia e repara não os tiver destruído. Então, quando os atributos divinos tornam novamente a liberdade, agem como vingadores e desenvolvem contra esses obstáculos uma atividade consumidora e dolorosa. Se os obstáculos por parte da criatura são faltas mortais, não retratadas, se por conseguinte se encontram em uma alma rebelde, definitivamente desviada de Deus e apegada ao mal, os atributos divinos cumprirão eternamente sua obra de justiça e serão um fogo que consumirá o réprobo. Como a vontade do culpado, mantendo-se rebelde, sustentará eternamente esses elementos perversos, a ação vingadora encontrará sempre matéria na qual se exercer, e os tormentos serão sem fim. Deus, presente em toda parte, atua em toda parte, e nas criaturas livres, criadas para lhe reproduzirem a imagem, a influência divina tende a imprimir sua pureza, sua santidade, seu amor no condenado. Essa ação divina, indo de acordo com a vontade rebelde, fixada eternamente no ódio a tudo quanto é pureza, santidade e amor, causa terríveis torturas. Se a vontade renunciou ao mal, voltando-se para Deus, os atributos divinos irão, pouco a pouco,
conduzindo os obstáculos que, maculando a alma, se opuseram, outrora, à sua ação amorosa, e destruindo tudo que lhes for contrário, ou lhes vele o esplendor. Esses atributos, porém, não acrescentarão nenhum outro esplendor à alma, como fazem antes da morte, àquela que se prestou à sua ação, e na qual penetram mais profundamente e se dilatam mais amplamente. Assim é que cada ato, e mesmo cada pensamento, que tiver contrariado voluntariamente a vida divina, ou sido uma barreira à expansão, ao derramamento em nós da luz, da bondade, da paciência, da caridade divina, será um alimento para chamas vingadoras. Essa obra de destruição, essa purificação das faltas, que se fará no purgatório, será também mais dolorosa, quanto mais graves e mais numerosas tiverem sido as resistências, e tanto mais longas, quanto mais tempo tiverem durado. Felizes do que não esperam as penas horríveis do purgatório para se desembaraçarem das manchas do pecado, e que se aplicam em tornar-se já neste mundo um espelho fiel da divindade. Nessas almas justas, cada atributo divino produz o seu fruto, opera a sua semelhança. Sua ação, amorosamente oferecida por Deus, é amorosamente aceita pela alma. Deus diz à criatura: queres que a minha luz te ilumine? Que a minha bondade, a minha paciência, a minha caridade se comuniquem a ti? Custar-te-á um pouco, pois será preciso que as oposições de tua natureza pervertida sejam aniquiladas. Porém, te tornarás cada vez mais semelhante a mim. E a alma fiel aceita generosamente e participa das perfeições de Deus. E essa participação pode ser de todos os instantes. Cada um de nossos atos de virtude é, portanto, como o transbordar da divindade em nossas almas. E como essas são recipientes de uma capacidade imensa, e como é infinito o oceano das perfeições divinas, ao qual nos desalteramos, as almas generosas e fidelíssimas, que se abrem, não pela metade, mas completamente, tornam-se maravilhosamente ricas. A divindade as acumula de bens, tendo em si toda a beleza, as embeleza e transfigura, sendo a onipotência, as fortifica, sendo a própria santidade, as aperfeiçoa e santifica. Será necessário acrescentar que essa participação nos atributos divinos comporta inúmeros graus? No começo da vida espiritual, o trabalho da alma consiste em lutar contra as inclinações viciosas, em afastar os atos pecaminosos, sendo-lhe necessário refletir e recorrer a longas considerações. É porque se decide mais ou menos lentamente a evitar o mal e praticar o bem. De certo, a virtude assim praticada é naturalmente obra da graça divina e da liberdade. Mas no meio dessas dificuldades do espírito, que procura esclarecer-se, e das lutas da vontade, que quer sair de sua indecisão, a graça não tem plena facilidade de exercer sua ação, e os atributos não se reproduzem senão imperfeitamente. 2. Devemos afastar tudo que nos impede de nos assemelhar a Deus e nos deixar purificar. O primeiro dever da alma deve ser, pois, destruir tudo quanto nela se opõe à ação da graça, e pelas vitórias sobre seus efeitos, pelos sacrifícios generosos, diminuir-lhe as más tendências e fortificar-lhe as boas disposições. As primeiras vitórias atraem sobre a alma novas graças e mormente as luzes que lhe fortalecem e iluminam a fé. Penetra então na vida de piedade. Mais esclarecida, torna-se capaz de virtudes mais altas, tem menos dificuldades e já maiores méritos. Sua semelhança com Deus se acentua cada vez mais. Restam-lhe ainda, porém, numerosos obstáculos, que, sem fazer uma oposição radical à graça, lhe tolhem ainda a ação. Quantas condescendências consigo mesma, mais ou menos confessadas, quanta procura de satisfações pessoais,
quanto amor próprio sempre vivo, quanto apego secreto em que o espírito se compraz e se perde, quantos sentimentos puramente naturais, desejos, preocupações, dores e alegrias, que nada têm de divino e que impedem a assimilação do homem a Deus. O dever da alma piedosa é afastar para bem longe de si todas essas imperfeições, esquecendo-se, tendo-se em conta de nada, renunciando-se continuamente. Desde que nos despojamos de nós mesmos, dizia São Vicente de Paulo, Deus nos encherá de si, pois ele não pode admitir o vazio. E Santa Joana de Chantal dizia também, quanto mais nos despojarmos de tudo que não é Deus, tanto mais ele nos encherá de si mesmo. Deus enche de si aqueles que se esvaziam de si mesmos. Quão fecundo é esse princípio! Esvaziar o espírito, esvaziar o coração de tudo que não é divino ou sobrenatural, tal é o grande meio de que dispõe a alma piedosa para atrair sobre si os dons de Deus. Entretanto, mesmo os que trabalham fielmente nesse sentido, não conseguiriam purificar o espírito e o coração se o Senhor os não ajudasse por provações muito penosas e longas, porém eminentemente salutares. A Sagrada Escritura insiste em dizer que a alma justa precisa desembaraçar-se de suas impurezas, como o ouro precisa passar pelo fogo para se purificar das escórias que lhe embaciam o fulgor. O Senhor conhece o meu caminho, diz o santo homem Jó. A ele faz, isto é, sabe que me experimenta como ao ouro que passa pelo fogo. Como a prata é posta à prova no crisol e o ouro é purificado no forno, assim o Senhor experimenta os corações. Provérbios 17:3. As almas dos justos estão nas mãos de Deus. Se aos olhos dos homens sofreram penas, foi que Deus os experimentou e os achou dignos de si. Ele os pôs à prova como o ouro na fornalha. Sabedoria 3:1-16. O ouro e a prata se experimentam no fogo, e os homens agradáveis a Deus no crisol da humilhação. Eclesiástico 3:5. Em Zacarias 13:8, o Senhor, depois de declarar que castigará os culpados, falando dos que forem fiéis, diz: farei passar esta terceira parte pelo fogo. Eu a purificarei como se purifica a prata. Eu a experimentarei como se experimenta o ouro. O Senhor diz, Malaquias 3:3, se assentará como aquele que funde e purifica a prata. Purificará os filhos de Levi, e os tornará puros como o ouro e a prata, e eles oferecerão então sacrifícios ao Senhor em toda a santidade. Deveis alegrar-vos, escreve o apóstolo São Pedro, embora vos seja necessário passar ainda algum tempo por diversas provações, a fim de que a vossa fé, assim provada, mais preciosa que o ouro, que se experimenta na fornalha, vos seja um motivo de louvor, de glória e de honra quando se manifestar o Cristo Jesus. 1 São Pedro 1:7. Meus bem-amados, não vos surpreenda o fogo ardente que serve para vos provar, como se fosse uma coisa extraordinária. As graças purificadoras são necessárias e precedem as graças transformadoras. Cada vez que o Senhor se dispõe a conceder à alma graças mais elevadas, mais iluminativas, mais aptas a tornar-a semelhante a si, ele a prepara por provações que lhe consomem os elementos impuros, e essas purificações sucessivas são também mais rigorosas, quanto mais a alma se adianta na santidade. Nos desígnios de Deus, sem dúvida, essas provações devem aumentar o mérito dos justos e tornar-lhes mais poderosas as intercessões em favor de seus irmãos. Mas explicam-se também, principalmente na primeira fase de sua vida, antes que tenha chegado à santidade consumada, pela necessidade que sentem esses generosos servos de Deus de se libertarem, não somente dos vestígios do pecado,
mas de tudo quanto ainda tem de muito natural, de muito, ouso dizer, de demasiadamente humano. Com efeito, toda precipitação, todo ardor natural é um obstáculo à expansão completa da graça e impede a plena transformação da alma em Deus. As almas pouco ardentes na renúncia julgam-se muito provadas quando seu amor próprio é humilhado, quando sua vontade é contrariada, quando sofrem quaisquer privações ou dores físicas. São de fato provações, porém, o mais das vezes, não atingem senão a superfície da alma, e quem não passou por outras não pode ter senão virtudes pouco profundas. As provações que purificam deveras são aquelas que penetram até o âmago da alma. 3. A alma, enquanto se purifica, diviniza-se. São numerosos os exemplos dessas provações salutares na vida dos grandes amigos de Deus. Um dos personagens santos, no qual sobressai a obra purificadora da graça e os efeitos de transformação que produz, é o padre Ollier. Tendo alcançado um grau heróico no amor de Deus e havendo atingido, depois de 10 anos de rigorosas penitências, um grau de pureza eminente pela prática constante de virtudes admiráveis e por provações de toda sorte que a providência lhe preparou, foi reduzido a um estado de invalidez completa. Suas faculdades sofreram uma espécie de paralisia. Sua inteligência ficou embotada. Sua vontade entorpecida. Aprendeu por aí a não ter mais confiança alguma em seu talento, a não procurar apoio algum em suas qualidades naturais, e sim a tudo esperar do influxo da graça. Deus lhe concedeu então o favor de uma união extraordinária com Jesus Cristo, que o fez participar, tanto quanto possível, dos atributos divinos. Neste estado, diz ele, parece que tanto o homem exterior como o interior não tem outra vida, senão a de seu divino chefe, porquanto a alma não pode descobrir em si outro princípio que lhe inspire as ações e os sentimentos, senão a Jesus Cristo que nela vive e opera. Eu sinto-lhe a direção no emprego de minhas faculdades naturais, e mesmo até na composição do corpo, que era outrora tão desregrada. Sinto agora o Espírito de meu Senhor, que me dirige na minha atitude, na minha conduta, até nas minhas palavras. Quando quero escrever, sinto que este Divino Espírito quer conduzir e regular todos os movimentos de minha mão. Eu me presto e me entrego a ele, como um instrumento que não tem ação própria e pessoal. Difunde-se por todo o meu ser, como se estivesse no lugar de minha alma, como se fosse uma segunda alma a me animar e sustentar, e que se serve de todo o meu ser, como a alma dispõe dos movimentos do corpo, porém, com maior doçura e maior forma. Experimento a mesma mudança em relação às faculdades da alma e dos dons naturais. Em troca de trevas tão espessas, tenho agora muitas luzes. Em troca de confusão de meu espírito, tanta clareza em meus pensamentos. Em troca de aridez desoladora, efeitos tão bons. Em troca dessa detestável e funesta preocupação de mim mesmo, sentimentos de amor e de elevação para Deus. Sou obrigado a confessá-lo. É o Espírito Divino que assim me penetra e me possui. Vida por Falion, primeira parte. Raros são aqueles que alcançam, já nesta vida, uma união tão perfeita com Deus. As mais das vezes, a transformação apenas se faz sentir enquanto a alma permanece na prisão do corpo. Inicia-se na vida purgativa, desabrocha na via iluminativa, mas só se realiza na via unitiva quando os dons do Espírito Santo operam abundantemente na alma. Então será habitualmente esclarecida, abrasada, penetrada por este Divino Espírito, participando largamente das perfeições divinas. São, pois, principalmente as almas unidas a Deus que podem aplicar-se à grande palavra de São Paulo. Refletindo como num espelho a glória do Senhor,
nós somos transformados nesta mesma imagem, como esplendor sempre maior. 2 Coríntios 3,18. Essa imagem é a semelhança do Cristo. Os traços de Jesus substituem pouco a pouco os nossos. Tornando-nos, porém, imagem de Cristo, tornamo-nos já por isso uma imagem de Deus cada vez mais fiel. E essa transformação se opera pela ação do Espírito Santo, que transfigurando-nos, nos leva a subir de esplendor em esplendor. Como ficou dito acima, quando, no momento da morte, a obra da purificação não estiver ainda completa, irá terminar-se no lugar de expiação. Se já estiver adiantada, será muito menos penosa. Além disso, as santas disposições que se encontram nas almas e que são uma participação às luzes e aos sentimentos de Deus, lhes abrandam as penas. No céu, a alma sente em si os efeitos beatíficos dos atributos divinos, pois tudo quanto é divino traz em si alegria e felicidade. A alma bem-aventurada, na qual as mais leves manchas são consumidas, os mais fracos obstáculos são aniquilados, será então transfigurada perfeitamente e divinizada. Participando das perfeições de Deus, na medida em que delas participou voluntariamente sobre a terra, quanto mais se uniu pelas suas virtudes à divindade ativa, tanto mais participará da divindade beatífica. Meus bem-amados, escreve o apóstolo São João, 1 São João 3,2. Nós somos desde já filhos de Deus, e o que seremos depois não nos foi manifestado ainda. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele. O Cristo, que está todo em todos, manifestar-se-á em cada um dos eleitos. Saberemos, então, e veremos que Jesus viverá em nós e operará em nós. Jesus que viverá em seu Pai e em quem seu Pai viverá. Haverá, pois, uma união maravilhosa, inefável entre Deus e seus filhos. Embora deixando a cada um sua personalidade e sua liberdade, Deus se mostrará como que penetrando e transfigurando os eleitos. Veremos que nele vivemos, nos movemos, nele estamos. Veremos nossa substância mantida por ele, nossos pensamentos, nossas vontades, nossas operações, procedendo ao mesmo tempo dele e de nós. Em nossa pessoa, então, toda purificada, toda iluminada, toda abrasada, tudo será digno de Deus. Sem cessarmos de ser criaturas, seremos como que divinizados, transformados em Deus, cujo plano, anunciado desde a origem, será plenamente cumprido. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus será tudo em nós. 1 Coríntios 15, 28.